pelo privilégio que temos de, nesse momento, separar um tempo, um instante que seja, para refletir, para colocar sentido em alguns elementos da nossa vida, a fim de torná-la não somente palatável, mas suportável. Como a igreja é importante, Senhor. Como a Tua palavra é importante. Como é importante para todos nós encontrarmos um momento para nos reunirmos em torno de Tua palavra. Obrigado pelo encontro desta noite. Obrigado pelos vários corações que se aproximam da Tua pessoa, em busca de sentido para essa vida, em nome de Jesus. Amém. Que bom estarmos juntos. Eu confesso que meu coração se enche de alegria pelo privilégio de olhar para o rosto de vocês, né? Pouca coisa nesse mundo é tão doce quanto poder olhar para o rosto de quem a gente quer bem. Esse lugar, esse espaço, vocês são muito significativos em toda a minha jornada, caminhada por todos os lugares. Vocês sempre aparecem na minha mente, nos meus momentos de oração. Em minhas orações, enquanto estou ajoelhado, a imagem de vocês passa por minha mente. E eu louvo a Deus pelo privilégio de haver estado com vocês aqui por algum tempo e compartilhado um pouquinho da nossa experiência de fé. Que bom que você veio, que bom. Um momento como esse é um momento único. A gente tem perdido a noção do que significa a igreja. A igreja, de fato, é uma estrutura para tirar o nosso ego do centro. O meu eu no centro da minha vida é um complicador para a minha existência e um dos fatores que mais retiram brilho da minha vida. E a igreja é uma estrutura que se propõe a tirar o ego do centro. Por um momento, o centro não é você. A igreja também é uma estrutura que pretende provisionar para você suporte espiritual para diminuir a angústia e tornar suportável sua caminhada. A igreja não é obsoleta. A igreja jamais vai encontrar a obsolescência. Jamais. A igreja tem sentido. O grande problema é se eu sei o que é a igreja e se eu sei o que eu devo buscar quando chegar lá. Esse é o detalhe. Também tem o detalhe de tudo que se oferece aqui. Será que desde esse lugar, a palavra do Senhor, que é a única substância capaz de preencher vazio, só a palavra de Deus pode isso? Será que a palavra de Deus é de fato o pão oferecido desse espaço? Essa pergunta a gente tem que se fazer. Todas as vezes que a gente vem à igreja e todas as vezes que a gente tem uma parte ativa nos serviços da igreja. E esse final de semana é especial. O brilho da vida tem alguns fundamentos. A vida seguramente ganhará muito mais brilho se o centro da minha vida não for eu. E eu já deixo essa dica aqui. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre a anarquia dos afetos. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Amanhã a gente vai aprofundar outros conceitos, todos eles extraídos da palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e ela é absolutamente suficiente para conduzir a minha alma em um contexto de trevas. Nós estamos inseridos em uma cultura, em um contexto social, em que as pessoas estão correndo muito mais atrás de qualidade de vida, quando na realidade o que está faltando é sentido. Mas as pessoas estão correndo atrás de qualidade. Mas o que está fazendo as pessoas desistirem de viver não é qualidade.
O que está fazendo com que muitas pessoas desanimem da vida e não queiram mais desfrutá-la é a falta de sentido. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus comigo em um texto contundente, em um texto formativo. Palavra de Deus numa carta paulina. Uma carta paulina, portanto, o Novo Testamento. Num livro imediatamente anterior à carta de Paulo aos Hebreus, ele escreveu uma carta a um sujeito muito gente boa. Paulo e toda a comunidade cristã do Novo Testamento reconhece a Tito como um sujeito muito especial. A igreja que ficava sediada em Creta, na ilha de Creta, onde nasceu Hércules, a igreja que ficava sediada lá era muito complicada. E o apóstolo Paulo pediu a esse Tito, um sujeito que sabia lidar com gente difícil. Para você ter uma ideia, uma das comunidades mais complexas era a comunidade cristã que vivia em Corinto. E Paulo pediu a Timóteo que levasse a primeira carta. Mas na primeira carta que Paulo envia, a carta é tão forte, a carta acusa, rasga o verbo. Se você ler a carta de Paulo em 1 Coríntios, a primeira carta dele aos Coríntios, você fica, como é que ele disse tudo isso? Mas ele disse. Quando Timóteo entrega a carta, o povo fica de bronca, reage negativamente. Timóteo volta. Paulo então prepara uma segunda carta e pede a Timóteo que leve. Timóteo diz, eu não vou levar essa carta de novo não, já levei a primeira, essa eu não levo não. Aí Paulo pediu a Tito que acompanhasse a Timóteo. E Tito, ele era maravilhoso. Tito, ele sabia tratar de situações difíceis. E a igreja cristã em Creta vivia momentos muito complicados, porque era o berço da idolatria grega. Era a ilha de Creta. E Tito foi comissionado por Paulo para cuidar da igreja cristã naquela ilha. E nessa carta, em uma carta que Paulo manda a Tito, no capítulo 2, carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, verso 11, a palavra de Deus diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões do presente, vivamos no momento, no presente século, sensata, justa e piedosamente. Renegadas as paixões. Esse texto, ele é maravilhoso por muitos motivos, mas o destaque desta noite é porque ele trata a graça do Senhor como uma estrutura educativa. A graça de Deus tem o poder de me educar. Por quê, pastor? Porque um conjunto de novas motivações, um conjunto de novas experiências e novos conhecimentos passam a possuir o coração de qualquer pessoa que se percebe livre. Qualquer pessoa que se perceba livre começa a experimentar um conjunto de virtudes que enriquecem a vida, transformam os relacionamentos, seja com Deus, com o próximo ou relacionamento consigo mesmo. A graça de Deus é a estrutura divina que faz com que a pessoa seja livre de verdade. Harriet Tubman, uma escrava norte-americana, fugiu da escravidão pela linha do trem. Ela casou muito novinha, 16 anos, aos 22 anos já tinha 5 filhos, um atrás do outro. E ela disse, eu não quero essa vida para os meus filhos. E então ela decidiu fugir. Ela chamou o marido diversas vezes, ele não quis. Um dia, ela disse, eu vou com você ou sem você, mas eu volto. E ela foi.
Um dia ela voltou escondida para libertar outros escravos. Muitos se organizaram e foram com ela. Ela chamou o marido dela outra vez, ele não quis. Ela voltou diversas vezes, e a cada vez que ela voltava, ela libertava uma determinada quantidade de escravos. Um dia, aos 93 anos, pouco antes de sua morte, ela escreve: eu libertei 1.000 escravos, mais de 1.000, e teria libertado outros 1.000, se eles soubessem que eram escravos. É muito difícil libertar um escravo ignorante. Um escravo que ignora a sua condição é extremamente difícil. A palavra de Deus introduz nossa fala nesse final de semana, buscando a graça do Senhor como estrutura educativa. Por quê, pastor? Por um motivo simples. O amor que fará de minha esposa uma mulher feliz não é o meu amor. O meu amor não é potente o suficiente para isso. O amor que fará de minha esposa uma mulher feliz é o amor de Deus. O amor de Deus manifesto e provado, porque o amor até mesmo de Deus não pode ser apenas expresso em palavras, tem que ser significado de forma visual. Deus prova o seu amor para conosco, não porque disse eu te amo, mas porque entregou, em haver entregado o seu Filho, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Colocando esta base, a base de que a vida ganha brilho a partir da aquisição do amor de Deus e não do amor do cônjuge. Pastor, mas e como fica a história de casar para ser feliz? É um terrível engano. Terrível, absoluto e absurdo. Ninguém jamais poderia casar para ser feliz. O casamento é um estado no qual eu ganho de Deus alguém com quem eu possa compartilhar a felicidade que eu encontrei em Deus. Felicidade não é algo que tenha como fonte qualquer outro ser humano. Filho não faz ser humano feliz. Esposo não faz mulher feliz. Felicidade é produto direto da minha relação com Deus. Existem coisas que eu só adquiro em relacionamento com Deus, me aproximando dEle. Eu vou dar um exemplo: humildade. Você jamais vai conseguir ser humilde porque se esforçou. Jamais. Humildade é um produto de aproximação. Eu me aproximo de Deus, vejo a sua grandeza e meu pensamento sobre mim muda. O que eu penso de mim é tão forte que eu preciso de uma coisa muito mais potente do que simplesmente meu domínio próprio para construir em mim humildade. Não vou conseguir. Um outro elemento importante. Jesus foi para o batismo, entra na água. Do céu vem uma voz, desce uma pomba, a Trindade está presente, porque Jesus está ali na água. O Espírito desce, a voz fala, é a voz do Pai. O Pai diz: tu és meu filho amado. Ok. Jesus sai da água, o Espírito leva Jesus até o deserto. Lá no deserto, o diabo vem para tentá-lo. No primeiro momento, o diabo diz assim: eu estava lá com você, lá na água, lá no seu batismo. Eu estava lá. Eu vi quando o Pai, aquela voz eu conheço.
Eu vi quando o pai disse que você é o filho amado dele. Sabe de uma coisa? Se você é o filho amado dele, então mande essa pedra virar pão. Jesus olha e sabia que aquele era um teste de identidade. Estava colocando em xeque o amor de Deus. Jesus responde, vocês conhecem a resposta. O diabo dá um tempo, dá uma volta, aparece outra vez. E diz assim: você sabia que eu ainda estou ouvindo o som da voz lá do seu batismo, que disse que você é o filho amado. Se você é o filho amado mesmo, lança-te daqui abaixo. Essa dinâmica vai acontecer na vida de todos nós, todos os dias de nossa vida. A voz do céu vai repetir ao seu coração, todos os dias: tu és meu filho amado. E o inimigo, através das circunstâncias, vai se manifestar com uma pergunta: será? E agora eu fecho essa perspectiva e abro outra janela. No juízo final, todas as pessoas que forem condenadas serão condenadas não porque acreditaram na mentira. Todas as pessoas que forem condenadas o serão porque duvidaram da verdade. Casamento, família. Família é uma estrutura criada por Deus para dar suporte a cada um de nós em nossa intimidade. Porque os amigos que eu tenho que vão para a casa dele e eu vou para a minha, não sabem como é difícil continuar crente depois que eu saio da comunhão dos crentes. Se existe um lugar difícil de ser crente, é na privacidade da família. E Deus cria a família, oferecendo a todos nós um conjunto de anjos para nos acompanhar em nossa privacidade. Para que na privacidade a gente não deixe de ser crente. A gente não esqueça quem a gente é. Sabe de uma coisa? A coisa mais importante para minha esposa e a minha principal atuação na vida dela é não deixá-la esquecer, não permitir que ela esqueça, que ela deixe de saber que ela é a filha amada de Deus. Ela é a filha amada de Deus. Eu posso ser vaidoso bastante para pensar que é minha declaração de amor a ela que fará diferença na vida dela. Mas não é. O que faz diferença na vida de qualquer um de nós não é nossa declaração de amor mútuo. Nossa declaração de amor mútuo tem o seu significado, mas o que faz diferença foi a declaração de amor de Deus. Eu vou citar um filósofo, gosto muito deles, vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto, né? Mas eu vou citar Erich Fromm. Erich Fromm, um erudito. Ele escreveu um livro que está na internet, você pode baixar, tranquilamente, é grátis, tranquilo, um livro extraordinário, não tem um parágrafo perdido, você aproveita cada linha, e Erich Fromm diz assim: o romantismo, na forma como está desenhado atualmente, ele é idolatria. O brilho da vida será recuperado a partir do momento em que a gente consiga recuperar os significados perdidos. Não saber o que é esposa, e amanhã eu gasto um longo tempo para conversar com vocês sobre o que é uma esposa. O que é? O que é essa dádiva do céu? O que é esta criatura que veio à minha vida? Quando o homem era perfeito, ele já era insuficiente.
E era perfeito. Saiu das mãos de Deus perfeito. E no estado de perfeito, em condição de perfeição, ele era insuficiente. O que é essa criatura que vem à vida de outro ser humano para melhorar o que é perfeito? A mente consegue alcançar isso? Difícil, não é? É uma coisa extensa, uma coisa profunda. Exige da gente um pouquinho de reflexão. Mas a gente tem que quebrar alguns mitos. O romantismo moderno, ele é idolátrico. Minha vida é Cristo. A minha vida não é um filho, você é minha vida. É bonito, mas não é real. Dizer à minha esposa, você é a minha vida. Não, ela não é minha vida. A minha vida é Cristo, porque para mim o viver é Cristo. A gente precisa devolver cada coisa ao seu lugar de verdade. Essa fala, ela parece árida, mas não é. A gente só precisa colocar uma hierarquia nos nossos sentimentos, porque nós estamos vivendo uma verdadeira anarquia de afetos. A palavra anarquia, ela é composta de duas palavras, que é a palavra narquia, que quer dizer governo, e o prefixozinho a, que é a negação do que vem depois, certo? Anarquia é sem governo. Afetos desgovernados, afetos absolutamente descalibrados. Tá bom, vamos mergulhar um pouquinho mais, tá bom? Vamos tomar a palavra de Deus e recuperar alguns conceitos. Vamos ao Velho Testamento, Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, ela será idônea. Eu só vou pegar um detalhe desse texto, porque a mensagem de amanhã é em cima dele, tá? Eu vou pegar um detalhe. O detalhe é a palavra companheira. A palavra companheira ela significa, é uma palavra latina, foi traduzida do grego, do hebraico para o grego, do grego para o latim. E no latim, ela ficou assim, cum panis. Panis é a mesma expressão para panedetone, panetone, pão do tone. Aí é cum panis. Cum panis quer dizer alguém com quem eu compartilho o pão. Isso é a palavra companheiro. Alguém com quem eu compartilho o pão. Eu recomendo a todos um livro de Devon Titus sobre a mesa. O papel da mesa na vida familiar. Como a mesa é um lugar para a mente madura do pai, madura da mãe, fazerem uma leitura com discernimento da realidade da família. Se existe algo que é diretamente afetado pelo meu estado de ânimo, é o momento da comida. Incrivelmente, alguns têm o seu apetite afetado no momento de comer. O pai e a mãe estão ali, a esposa está ali, e observa que alguém comeu menos. Por que comeu menos? Comeu fora? Quem lhe deu? Não comeu nada? O que está sentindo? O que está sentindo? Nós desistimos da mesa, porque é uma verdadeira batalha. Mas nós precisamos recuperar algumas leis da casa. Essa é uma expressão muito conhecida por todos, mas com outra palavra.
Essa expressão leis da casa, ela foi conjugada assim: oikos, que é casa, mas nomos, que é lei. Oikos, oikonomos, economia. Economia significa leis da casa. Toda casa que tem leis bem estabelecidas e justas, ela tende a prosperar. E entenda-se prosperidade de todas as formas possíveis, não apenas a econômica, mas prosperidade nos afetos. Eu quero tomar um pensamentozinho. Nós precisamos, para que a vida ganhe brilho, nós precisamos aprender a iniciar condutas de afeto. Você sabe iniciar um momento afetivo? Um momento afetivo com seus filhos, você sabe dar início a isso? Ou a sua formação familiar produziu em você bloqueios ou conceitos que lhe impedem de viver no ambiente da família o cum panis? Será que eu consigo ser amigo daqueles com quem eu compartilho o pão? Será que eu consigo? Eu tenho suporte. A palavra de Deus, a graça de Deus, porque o nosso Deus, eu posso lhe mostrar uma centena de textos em que Deus diz: eu te amo. Deus não tem a menor cerimônia de dizer eu te amo para quem vai desprezá-lo. Acreditam nisso? Ele diz eu te amo para quem o despreza, para quem o desprezará, e ele sabe. E ele diz eu te amo. O nosso Deus é um exemplo de um saber iniciador de condutas de afeto. Criar momentos afetivos. Minha família precisa. Em mim, Deus pode colocar a sabedoria para conduzir a criação de momentos assim. Eu vou dizer duas coisas que não são, assim, muito agradáveis, mas fazem parte, não é? Não adianta, nem tudo são flores. A igreja cristã, ela não está morrendo no Oriente Médio. A igreja cristã está morrendo no lugar onde os políticos mais corruptos são evangélicos. A igreja cristã está morrendo onde ela se vendeu para o mercado gospel. A igreja cristã não está morrendo no Oriente Médio. Ela está morrendo onde o número de divórcios no ambiente da igreja é semelhante ao ambiente daqueles que jamais ouviram a voz dizendo: tu és meu filho amado. Como é que alguém que recebeu a graça do Senhor não recebeu dele também o dom de perdoar e oferecer à família um novo começo? Como é que o meu Deus me deu um novo começo, através de sua graça? Em cada circunstância de perdão, Ele zera a minha fatura, oferece para mim um novo começo, e eu, diante de circunstâncias que me desagradam, que eu não quero e que eu rejeito, absolutamente, eu sou incapaz de oferecer novo começo à minha família, a meus relacionamentos. Como?
A igreja cristã está morrendo onde os agraciados não são graciosos. A igreja cristã está morrendo nesses lugares. A igreja está morrendo em lugares onde a visita ao presídio revela que mais de 80% dos presos têm nomes bíblicos. É nesses lugares que a igreja cristã está morrendo. A igreja cristã está morrendo onde uma pesquisa em uma passeata gay, nada contra nossos irmãos que de alguma maneira, ou qualquer amigo, ou qualquer pessoa que optou por uma conduta homossexual, eu quero que você saiba que a palavra de Deus pensa diferente, orienta diferente, tem uma perspectiva de felicidade diferente. Mas você vai a uma passeata gay e você descobre que a igreja cristã está morrendo quando você vê que cerca de 40% daqueles que estão ali são filhos de casas evangélicas. Aí a igreja cristã está morrendo. A vida está perdendo brilho porque o cristianismo vem perdendo sentido. E o cristianismo vem perdendo sentido não foi porque Deus mudou. Deus não mudou. O nosso Deus continua o mesmo. Ontem, hoje e o será eternamente. Mas sabe de uma coisa? Vida espiritual precisa de tempo. Vida espiritual precisa de tempo. Se eu não separo tempo, vida espiritual não existe. Eu coloquei um conjunto de pensamentos, de reflexões bíblicas aqui, e num comparativo com alguns pensadores. Guy Debord é o autor de A Sociedade do Espetáculo. Ele fala um pouquinho sobre nossa relação com o tempo. E nossa relação com o tempo, que foi algo que Deus colocou em nossa existência, faz parte de nossa vida o tempo, porque é na esteira do tempo que eu realizo uma das coisas mais importantes do meu existir, que é a faculdade da escolha. Escolhas. Sabe de uma coisa? Ele pontua uma frase interessante. Estou indo correndo pegar o meu lugar no futuro. É um pensamento dele. Você sabe o que quer dizer isso? Isso quer dizer que muitos de nós estamos nos afastando do momento que estamos vivendo. Eu dou um exemplo. O pai vai pegar a filha na escola, ok? Aquele momento ele é único. Jamais a filha dele terá a idade que tem agora. Aquele momento é único. Ele foi buscá-la. Enquanto ele está dirigindo, ele pensa que aquele momento é um momento ocioso. E como é um momento ocioso, ele prefere utilizar esse circuito do colégio para casa, pensando nas coisas do trabalho. E ele prefere gastar esse momento que está transportando a filha do colégio para casa, ocupando a mente com algo mais importante do que estar com ela. Porque esse homem está correndo para buscar o lugar dele no futuro. Só que o futuro, a única coisa certa para todos nós no futuro, é a morte. É a única coisa garantida. E ele está perdendo um momento que não vai se repetir. Não faz muito tempo, alguém que tinha filhos grandes disse para mim, vendo minhas filhas comigo pequenas, aproveite, passa logo. Sabe de uma coisa? Passou logo. Passou logo. Olha, a oração, preste bem atenção a isso. A oração
é um instrumento de Deus para te trazer de volta para a sua vida, a fim de que você possa perceber o sabor que ela tem, degustar a sua vida e dar brilho para ela. Um pequeno e simples e rotineiro momento, como buscar um filho no colégio. Pessoas que oram têm os olhos abertos. É como desperta tu que dormes. É como já é hora de despertardes do sono. A palavra de Deus, reiteradas vezes, trata a nossa geração como sonolenta. Não é uma ou duas vezes que a palavra de Deus nos trata como sonolentos, no sentido de estarmos longe da nossa própria vida. E começamos a agir com saudações, com trajetos, começamos a agir por reflexo condicionado. Por reflexo condicionado é quando a gente já age sem pensar. Eu estou dizendo a você que você entre no seu quarto, feche a sua porta, porque a sua vida precisa ter você de volta, e o único dispositivo que eu conheço é a oração. Por quê? Porque, dado o nosso estilo de vida, e ao fato de que nossa cultura tornou a mentira uma necessidade social, essa sociedade não se sustenta sem mentiras. Se todos, a partir de agora, decidíssemos ser honestos, essa sociedade iria implodir. O único lugar onde você pode ser absoluta e profundamente honesto é no seu quarto de oração. Fecha a tua porta e teu Pai, que te vê em segredo, Ele está olhando para ti. O Sermão do Monte estabelece uma tensão entre o olhar dos homens e o olhar de Deus. No teu quarto, portas fechadas, o olhar do Pai está sobre ti. Sabe de uma coisa? Jesus contou diversas parábolas. A Bíblia Sagrada é cheia de muitas histórias. É interessante, eu estava pensando esses dias. Quando nós contamos histórias, a gente conta histórias para fazer as crianças dormirem, não é? Mas quando Deus conta história, Ele conta para fazer os adultos acordarem. É sempre assim. Quer ver, leia a Bíblia. Então, eu vos recomendo uma coisa. A oração de quem não lê a Bíblia, ela vai ser sempre carente de profundidade. E eu faço um desafio a você. Pegue todas as orações que estão na Bíblia, a oração de Daniel, a oração de Jonas, a oração de Jabes, a oração de Salomão, pegue todas as orações que tem na Bíblia, a oração de Maria, pegue todas, e veja se estas orações não são citações do texto bíblico. Você sabe por quê? Porque aquele povo sabia orar. Aí você pergunta, que diferença há, pastor? A diferença é que o crente contemporâneo, quando ora, fala de suas vontades. A oração de todos, absolutamente todos os personagens bíblicos, trata o assunto, é a vontade de Deus. Nossas orações parecem mais uma quebra de braço, um cabo de guerra. A gente se ajoelha para falar
de vontades de um ser que tem a sua vontade enferma. Nossas vontades estão enfermas, elas estão enfermas por compulsão, por obsessão, por depressão. A vontade da humanidade está doente, e a gente é capaz de se ajoelhar pedindo a Deus que realize nossas vontades. A gente só pede a Deus que realize as nossas vontades, porque a gente é absolutamente ignorante a respeito das vontades dEle. Pastor, não é um final de semana sobre família, você está falando de espiritualidade. Você sabe como é o casamento de uma mulher que está casada com um homem que é amigo de Deus? Você sabe como é esse casamento? A profundidade. Então, não existe casamento sem espiritualidade. Não existe. A aula básica sobre matrimônio é relacionamento com Deus, e o relacionamento com o outro fica arrumado. Mas a gente vem à igreja para dar palestra sobre romantismo. Quando o que está faltando na maioria dos matrimônios não são palavras românticas, não que façam mal. Pode dizer palavras bonitas. A palavra de Deus está cheia de declarações bonitas. De maridos para esposas, de esposa para marido. A palavra de Deus está cheia. O detalhe é que não são elas que nos fazem felizes. Não são elas. A declaração de amor que produz felicidade profunda em qualquer pessoa é a tomada de consciência da declaração de amor que Deus fez. Aí o diabo vem e diz: será? Aí no juízo final, ninguém vai ser condenado porque acreditou na mentira, só porque duvidou da verdade. Qual é a verdade? Deus te ama. Essa é a verdade. Vida familiar. Vida familiar com uma pessoa humilde, com uma pessoa sincera, com uma pessoa amiga. Eu disse a vocês, há um par de segundos atrás, que humildade é um subproduto da aproximação de Deus. Eu me aproximo de Deus, vejo a grandeza dEle, e tudo que sobra para mim é calar minha boca, os meus pensamentos, calar meu coração. Porque o avião, ele é muito grande, ele cabe na palma da minha mão, enquanto ele está longe. Quando eu me aproximo, que chego ali debaixo daquela turbina, fico olhando, eu não pareço tão grande assim. O nosso Deus, ele é muito pequeno, porque ele está longe demais. A partir do momento que a gente se aproxime de Deus, um conjunto de virtudes que não nascem por ensinamento, por explicação, por sermão. Existe um conjunto de virtudes que entram em minha alma, que não entram através de sermão. Sermão não vai colocar algumas coisas fundamentais para a experiência cristã no seu coração. Como, por exemplo, humildade. Ninguém se torna humilde se esforçando. Não existe esforço para ficar humilde. Isso não é possível. E um conjunto de outras virtudes, que só são possíveis por transferência. Você se aproxima e está, a virtude vem. Ninguém disse nada, ninguém explicou nada, simplesmente você é tomado por um espanto diante da bondade de Deus. Você quer saber o que é a bondade de Deus? Eu vou dizer uma frase só, um pensamento só. No final de toda a história, quando tudo acabar, ninguém será salvo pelo que mereceu.
Você será salvo pelo que escolheu. Só isso. Você será salvo pelo que escolheu e não pelo que mereceu. Quando o tempo acabar, a história acabar. Como é que existe alguém tão bom assim, que me dá tudo o que eu mais sonho, que é vida abundante e eterna? Duas coisas: abundante de qualidade, eterna de quantidade. Mas se você pegar Zoe Aionios, que é vida eterna, já está tudo embutido aí nessa frase. Zoe Aionios, vida eterna, ela é abundante e ela é qualitativa. Filhos de Deus, o segredo do meu casamento está na minha relação com Deus. Você pode pegar um monte de coraçãozinho e enviar. Você pode enviar. Não vai. Porque sua esposa, seu marido, precisa de mais substância do que você pode dar. Então não deixe que a pessoa que você ama esqueça o amor maior, o amor que dá sentido à existência da família. A esse amor toda honra e toda glória é o amor de Deus. Eu preciso lembrar minha esposa muito mais do amor de Deus do que do meu amor. Ela não pode duvidar disso. E depois que eu adquiro a felicidade em Deus, aí eu posso ter amigos e ter esposa e ter filhos, porque estas serão pessoas com quem eu vou compartilhar a felicidade que eu já adquiri. Não é nessas pessoas que eu vou adquirir, com estas pessoas eu vou compartilhar. Cuidado, volte para a sua vida. Você vai voltar através da oração, mas a oração só será significativa se você conhece a palavra de Deus. Quem lê a palavra de Deus e vai orar, ora diferente, porque percebe que o melhor conteúdo da oração não são as minhas vontades, mas a vontade dEle. Ah, Deus te abençoe. Que o Senhor te levante alegremente na madrugada para conversar com você, tire o seu sono e você se pergunte: por que eu estou sem dormir? Se você pensar um pouquinho, você pode dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Se na madrugada você acordar, você não comeu nem feijoada, nem cuscuz, né? Acordou sem motivo, pode rolar na cama, cair de joelhos e dizer: Senhor, o Senhor quer falar comigo? Pense numa noite maravilhosa. Deus abençoe você. Que Deus ofereça à sua família uma mulher de Deus. Que o Senhor ofereça à sua casa um homem que é amigo de Deus. E então, com panes, compartilhar o pão vai ter mais sentido. Com certeza. Que a paz do céu esteja com todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar de pé, é isso? A gente fica de pé e ora. Senhor amado, Pai eterno, o sábado deveria ser um tempo que a gente não troque por nada. Mas quantos de nós deixamos este sábado passar e trocamos esse tempo precioso
por coisas que podem ser feitas em qualquer outro momento. E jamais o seguinte sábado será igual ao anterior. Não porque a quantidade de horas, de minutos vai mudar, mas porque o Laércio do sábado de hoje, 1º e 2 de novembro, não será o mesmo do sábado dia 9 de novembro. O sábado do dia 2 jamais vai se repetir, porque eu não serei o mesmo. Dá para a gente, Senhor, uma compreensão, uma sabedoria, que nos ajude a não trocar os minutos que temos com um filho, com uma filha, correndo atrás de um futuro que a gente não sabe se chegará, abandonando um presente que é a única coisa concreta. Ah, Senhor, nossa relação com o tempo, nossa relação com a igreja, nossa relação com a oração, nossa relação com o próximo, com a esposa, com o cônjuge, nossa relação com as virtudes espirituais, todos estes elementos dão brilho à vida, e nossa relação com todas estas coisas, bem, Senhor, em nossa cultura cristã, tem deixado a desejar. Nossas relações estão empobrecidas, Senhor. E nesse momento, meu Pai eterno, nós nos humilhamos diante da Tua mão, imploramos a Tua bondade, imploramos o Teu perdão, Senhor. Ó Deus, o Senhor que é eterno, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor que deseja nos dar uma experiência linda contigo, faz com que seja este sábado, e não o próximo, Senhor, mas este, que é o sábado no qual estamos. Faça com que este dia seja profundo, profundo. Usa de misericórdia, Senhor, para com todos nós. Coloque em nossa alma confiança, certeza de que o Teu amor é verdadeiro. Faze isso, Senhor. Nós precisamos, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso dizer uma coisa para vocês enquanto Helena vem. Tem uma coisa desse sermão que eu não disse, eu tenho que dizer. Faz 34 anos que eu estou com a minha esposa, entre noivado, namoro e casamento. 34. Durante 34 anos, Helena, eu nunca dei um abraço de mau jeito em nenhuma outra mulher. Para vocês terem uma ideia, nos últimos 10 meses, todos os distritos que eu fui pastor me chamaram para fazer qualquer coisa. Um congresso, semana de oração, qualquer coisa. Toda a minha história de lealdade à minha esposa. Mas eu vou dizer uma coisa a vocês. 34 anos de lealdade deveria servir como base para eu dizer uma coisa diferente da que eu vou dizer. Apesar de toda essa história de lealdade, eu não tenho certeza que amanhã eu serei leal a ela. Veja que coisa triste para se dizer. Triste dizer isso, não é? Mas eu não tenho certeza. Você sabe o que é fé? Fé é a certeza. E eu não posso ter fé em mim. Mas eu vou fazer uma pergunta a você. Você tem fé que Jesus Cristo vai voltar? Quantos têm fé? Você está vendo? Só que nem eu e nem vocês temos fé que amanhã eu, que sou leal há 34 anos, serei leal. Como que com um histórico desse a gente não tem fé nisso?
por isso que o relacionamento com Deus é diferente. Com Deus você pode ter coisas que com o melhor homem do mundo você não poderá. Só em Deus você pode ter fé. Ele vai voltar e a gente acredita. Eu sou leal há 34 anos e nenhum de nós tem certeza que eu serei amanhã. Você entende que o nosso Deus é único? Você entende isso? Consegue compreender essa grandeza? Então não se afaste dele. Leal de verdade, só ele. Fé, só nele.